Olá, olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Ebrad Live, esse programa que já caiu no gosto de todos os alunos aqui da nossa instituição. E como não deixaria de ser, hoje, mais uma vez, nós trataremos de um tema de extrema relevância, e para isso temos a honra de recebermos aqui dois professores muito dados que eu vou apresentar logo em seguida. Mas antes disso, a nossa temática de hoje é informalidade no processo civil, um diálogo sobre ilegalidades. E para isso, como eu disse, temos a honra de recebermos nessa noite o professor Renato Montans, que além de professor é advogado, mestre em Direito pela PUC São Paulo e supervisor acadêmico do nosso curso aqui na EBRAD em pós-graduação em Advocacia Civil. Professor Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E também temos a honra de recebermos aqui o professor Rafael Vasconcelos. Eu já adianto que o currículo é bem vasto, pessoal. O professor Rafael é doutorando em Direito Processual pela Universidade de Coimbra, doutorando em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade de Lisboa, procurador da Fazenda Nacional, ex-juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, ex-procurador do Estado de Sergipe, autor de mais de 20 obras jurídicas e também, como eu disse, ele é professor, né, especialista em direito processual desde 2011, além de ser membro da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil. Professor Rafael, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado. Então, pessoal, só alguns recadinhos básicos aqui. Para você que nos acompanha nessa live, eu sei que nem todos aqui são entusiastas do direito civil ou do processo civil, mas não deixem de enviar suas perguntas nessa noite. Como eu disse, estamos aqui com dois especialistas e com certeza os professores responderão os questionamentos que chegarem, tá? Só repassando o nosso tema, informalidade no processo civil, um diálogo sobre ilegalidades. Professor Renato, já passo a bola para você, professor Rafael também, que nós tenhamos um excelente encontro. Muito obrigado. Obrigado, Vitor, pela apresentação. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, em especial de um grande amigo, um amigo de mais de 15 anos. E eu falo que a gente faz parte, né, de uma turma de professores da pós-graduação, que nós somos mais ou menos a velha geração dos professores, né? Professores de cursinho, Rafael também começou dando aula em cursos preparatórios, e acho que ele teve um curso preparatório, salvo engano, e o Rafael é um cara fantástico. A gente tinha uma equipe muito boa de pós-graduação numa outra instituição, e o Rafael sempre foi um professor muito querido, muito elogiado e preparadíssimo. Eu falo preparadíssimo porque um dia ele cansou de ser AGU, resolveu estudar para magistratura, e sobre magistratura passou na magistratura no meio do caminho, ficou acho que um ano, se eu não me engano, em Roraima, e aí, enfim, cumpriu acho que passou a vontade dele ali, ou pelo menos ele matou a vontade de ser juiz, voltou para ser AGU, e hoje faz 2 doutorados, estuda, se dedica e ainda obedece em casa, como a gente tem que fazer mesmo, né? Então, mas é um prazer estar aqui com o Rafael. Eu até falei, Rafael, eu tenho que te chamar para uma live para você poder me dar atenção, para a gente poder encontrar mais, porque a gente, claro, ele mora em Brasília, eu moro em São Paulo, e as nossas atividades às vezes nos afastam, e afastam especialmente de pessoas de quem eu gosto muito, como o Rafael. A gente sempre teve um excelente contato, uma excelente relação, e eu tenho uma admiração muito grande por ele, não só pessoal, como também acadêmica. Assim como eu, que tenho o meu manual de processo civil, da qual vocês já conhecem, né, pela editora Saraiva, o Rafael também tem um excelente manual de processo civil aplicado pela editora Dialética. Então, vocês digitem, procurem lá na editora Dialética, ou digitem Rafael Vasconcelos, Manual de Processo Civil Aplicado, vocês vão achar, não só na editora Dialética, mas em boas Amazon, outras editoras, vocês vão achar o livro dele. E o tema que nós vamos tratar é um tema que
a gente até costuma discutir bastante na prática, que é a questão da informalidade. E quando a gente fala de trabalhar com formalismo, trabalhar com informalidade, ao longo da história, e é muito interessante isso, de acordo até mesmo com os regimes políticos que nós vivemos, a formalidade e a informalidade, elas prevaleceram. Né? Tanto é que, assim, o estudo da informalidade, ela começou basicamente com um austríaco chamado Franz Klein, que foi o primeiro autor a escrever sobre duração razoável do processo, economia processual, diferenciar efetividade de eficiência, enfim, ele ainda não trabalhava com a ideia de primazia do mérito, mas ele foi o precursor daquela ideia que hoje Portugal, por exemplo, segue, a França também, do que a gente chama de preclusão temperada. Né? Então, você pode apresentar atos posteriores à citação. Eu, particularmente, e contrário a alguns processualistas, eu não sei a posição do Rafael, eu ainda entendo que o Brasil é um sistema rígido de preclusões. O Brasil tem momentos oportunos para a gente apresentar as nossas alegações, e nós não podemos apresentar depois, a não ser que seja um fato novo. E, às vezes, eu não consigo provar essa novidade, ou seja, apesar de eu saber daquele fato ao longo do processo, é muito difícil fazer a prova de que eu só tive acesso a essa informação naquele momento procedimental. Bom, mas o Código de Processo Civil atual, né, a gente pode chamar de novo, eu até brinco, né? Por que não chama de novo código? A gente fala Novo Testamento, a gente pode falar Novo Código de Processo. O Código de Processo Civil, ele tentou, de certa maneira, estabelecer uma informalidade, ou tentar estabelecer pelo menos uma relativização da formalidade. É importante a gente entender isso, porque nós continuamos tendo um sistema formal, especialmente quando os atos são judiciais. Os atos das partes sempre foram mais informais. A única preocupação que o legislador teve foi de regulamentar a petição inicial. Mas se você parar para pensar, a lei não te ensina a fazer um agravo de instrumento, uma contestação, uma apelação. Então, se eu passar uma apelação igual para 20 advogados, nós vamos ter 20 apelações diferentes. Agora, a petição inicial, provavelmente a gente vai ter muito parecida uma com a outra, por conta da estrutura que a lei estabelece. Mas, enfim, o sistema hoje ele vem recheado de situações que, de certa maneira, flexibilizam a formabilidade, desde cooperação até a primazia do mérito, especialmente. Né? Em especial, o artigo 317, o artigo 488, o 932, parágrafo único, que diz que o juiz não pode indeferir um recurso sem antes dar prazo para regularização, os artigos 9 e 10, que falam do contraditório, que justamente autorizam ao juiz, diante de uma invalidade ou uma situação que as partes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre aquele assunto. Mas o que acontece? A formalidade, e é isso que eu quero saber do Rafael, eu quero saber se isso ainda é uma realidade no Brasil. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para ele, e eu disse para ele o seguinte, a gente conversou sobre algumas possíveis perguntas, mas eu falei, eu quero te fazer algumas perguntas mais gerais. E a primeira delas era a seguinte, existe ainda um formalismo excessivo no Brasil? Esse formalismo excessivo, que tem um lado bom, né? O formalismo tem um lado bom de segurança, previsibilidade, mas ele atrapalha? E aí eu já emendo essa pergunta numa outra questão. Quais são os critérios que se tolera essa desconsideração das regras processuais? É possível isso acontecer? É possível o juiz desconsiderar? A gente tem que ir lá para o capítulo das nulidades, das invalidades, para entender que não há nulidade sem prejuízo, princípio do aproveitamento dos atos. Como é que funciona isso? Então, a minha pergunta é, existe ainda uma formalidade rígida no Brasil? Segundo, essa formalidade prejudica a efetividade do processo? E como é que o sistema hoje cria mecanismos para burlar as regras e permitir que o processo possa avançar? Tá bom. Primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos que estão aí nos assistindo.
quero trazer também meu testemunho de admiração, respeito, amizade ao professor Renato Montanz. Eu costumo dizer que, perto dele, eu sempre vou ser um faixa azul ou um faixa branca, porque eu sempre vejo ele como um faixa preta. Sempre à minha frente, sempre mais estudioso, com um livro melhor do que o meu. Então, realmente, eu tenho uma admiração profunda a ele. É um amigo de muito tempo, longa data, e que, quando ele fala de admiração por mim, eu acho que é como uma admiração do mestre ao seu pupilo. É nesse ponto que eu vejo essa admiração dele, porque realmente, desde quando eu comecei as minhas aulas de pós-graduação, que ele já estava lá, ele sempre foi uma referência para mim, sempre foi um professor muito bem avaliado, muito bem querido pelos alunos, extremamente capacitado, inteligente. Então, realmente é um cara brilhante, e eu digo isso não pela amizade, até porque pela amizade eu poderia até dizer outras coisas, mas eu digo pela verdade, que é realmente o que eu sinto, que ele realiza não só pelo que eu vejo, mas pelo que os alunos falam também. Então, realmente, o professor Renato, para mim, é uma referência, como eu costumo dizer, até coloquei no meu Instagram hoje. Eu acho que é um dos maiores processualistas do Brasil, é o professor Renato Montanz. Sem dúvida alguma, ele tem um espírito crítico que eu vejo em poucos processualistas. Então, realmente, estar com ele aqui é uma grande honra para mim, não só pela amizade de poder revê-lo, também poder reencontrá-lo, ainda que rapidamente, virtualmente, mas também de aprender com ele. Inclusive, o tema que eu trago hoje para a gente debater, eu trago até sobre, vamos dizer assim, sobre o crivo dele, para que ele traga as reflexões e com isso eu consiga também evoluir no exame dessa temática sobre a informalidade processual. É muito comum, quando vamos estudar hoje o direito processual, encontrarmos grandes obras que tratam dos aspectos da jurisprudência, a formação de precedentes. Eu acho que o processo civil novo, também aproveitando a expressão do professor Renato, que já tem quase 10 anos, mas a gente vê ele como novo ainda, porque a evolução está sendo muito rápida, a mudança está sendo muito rápida a partir desse código de 2015. E eu percebo que grandes mudanças são concentradas principalmente na ótica dos processos nos tribunais. E outros temas acabam deixando um pouco de lado. Então, ao procurar falar da informalidade processual, que é o tema que eu trago hoje, é uma pretensão justamente de resgatar um assunto muito importante para o direito processual, que se insere na temática dos atos processuais. Então, atos processuais é um tema de teoria geral do processo que se espalha por todo o código, todo o processo civil, tanto do ponto de vista prático quanto dogmático, mas que me parece que nesse código de 2015 ele vem sendo pouco explorado. Então, o meu objetivo nessa nossa live com esse tema é justamente de dar um olhar maior para essa temática, de explorar um pouco mais a temática dos atos processuais, focado no tema da informalidade. O Código de Processo Civil, no artigo 188, ele traz um princípio geral de que os atos processuais independem de forma determinada. Então, a regra é que a prática de algum ato processual não dependa de uma forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir. Então, aqui temos um ponto importante, que é a observância, a necessidade de cumprir o princípio da legalidade para que uma forma seja exigida. Então, os atos, de modo geral, não dependerão de forma, salvo quando a própria lei exigir. É um conhecimento antigo esse, estava no Código passado, desde 73, mas ainda hoje é um tema altamente polemizado. Eu até digo que hoje ele é mais polemizado do que há 5, 10, 15 anos atrás. E por isso que eu resgato esse tema, principalmente esse artigo, que me parece que ele estava um pouco esquecido no Código, mas que eu vou demonstrar hoje a importância desse artigo, então, nesse aspecto. Vamos gravar isso para a gente começar. Que a formalidade depende da legalidade. Uma forma processual depende de uma previsão legal. E por que eu chamo a atenção nisso? Porque se essa forma prevista em lei não for cumprida, o ato poderá ser anulado. A gente vai discutir até daqui a pouco, respondendo a pergunta do professor Renato, sobre quais são os requisitos, então, quer dizer, as condições para poder anular esse ato processual que não cumpre com sua formalidade. Mas antes disso, eu queria trazer aqui 3 pontos, que é onde eu acho que concentra aqui nossa conversa, nosso diálogo. É que a informalidade, esse princípio da informalidade, ele vem sendo utilizado como um fundamento para 3 pontos. Primeiramente, para que alguns órgãos que não possuem uma capacidade, uma atribuição legislativa, passem a exercer uma função normativa. Então, com base na informalidade, alguns órgãos que não são legislativos estão construindo atos normativos com força de lei,
tratando de matéria que deveria ser objeto de lei, através de outros atos que não a lei. Então, o primeiro aspecto é esse. É o exercício de uma função normativa por órgãos que não têm essa atribuição. O segundo ponto é a criação, o surgimento de novos institutos processuais. Então, institutos processuais que não têm previsão em lei, não têm previsão na Constituição, não estão previstos no CPC, estão fazendo parte do cotidiano do advogado, muitas vezes até com uma importância maior do que aquilo que a lei prevê. Então, percebo que está surgindo um direito processual informal, que não tem a previsão legal, pelo contrário, muitas vezes até contraria a lei, mas é o que vale. Até aproveitando a palavra de Posner, que existe o law in books e law in action. Quer dizer, tem o direito dos livros e o direito da realidade. Então, me parece que está ocorrendo um fosso, uma grande diferenciação entre o direito da realidade e o direito dos livros, principalmente do livro chamado Código de Processo Civil. E o terceiro aspecto é a mudança na forma de prestar a jurisdição. Então, a informalidade também vem servindo de fundamento para que a prestação jurisdicional, o ato de proferir uma decisão, venha sendo cada vez mais alterado, sem que a lei também seja alterada. Então, me parece que existem essas mudanças na criação normativa, na criação de novos institutos jurídicos e na forma de prestar a jurisdição, sem a necessária correspondência ao que prevê o Código de Processo Civil. E aqui eu já fazendo uma defesa, não se trata de uma postura que eu venho trazendo, uma postura rigidamente legal, rigidamente, digamos assim, numa interpretação literal do que prevê a lei. Esse argumento de buscar uma interpretação teleológica ou finalística daquilo que a lei prevê não pode servir para contrariar a própria lei. Então, existe um limite nessa interpretação que consta no próprio texto legal. E esse limite não pode ser simplesmente ultrapassado sem que se altere o texto legal. Então, professor Renato, respondendo à primeira pergunta, se o sistema processual civil brasileiro ele é ou não um sistema rígido. Bom, o sistema previsto no Código de Processo Civil me parece sim que é o sistema de preclusão rígida e é um sistema que as formalidades são sim rígidas quando previstas em lei. No entanto, do ponto de vista prático, me parece que essa rigidez formal não é tão exigida à risca dos órgãos judiciários. Me parece que ela é muito mais exigida das partes dos advogados em comparação com a exigência feita aos tribunais, quando exerce sua função de elaboração de regimento interno, por exemplo, de provimentos de corregedoria, por exemplo, de elaboração de outros tipos de atos infralegais. Me parece que existe uma certa tolerância com a violação à formalidade. Mas essa mesma tolerância eu não vejo quando se trata de atos praticados pelo advogado. Eu não sei se você gostaria agora de trazer algum enriquecimento, alguma intervenção, ou se posso continuar trazendo exemplos disso, que acho que o exemplo talvez venha ratificar com o que eu venho falando. Então, não sei se você pretende agora já me chamar a atenção. Vou só fazer uma observação. Nem sempre, às vezes, pelo menos aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça ele estabelece critérios de muita rigidez. Para você ter uma ideia, uma observação prática que aconteceu comigo faz 2 semanas. Meu cliente era réu, eu não gosto de ficar falando de caso concreto, mas é que essa questão era importante. Meu cliente era réu numa ação rescisória, que era uma ação rescisória justamente que discutia essa questão dos juros de 6% ou 12% na desapropriação, que depois teve ADI, enfim, eu estava discutindo a questão de ato jurídico perfeito, que o juro se aplica de acordo com o momento econômico, mas isso não vem ao caso. O que acontece é o seguinte, quando você entra com a ação rescisória, o Tribunal de Justiça baixou um provimento dizendo que já na própria petição inicial você tem que falar sobre o interesse ou não do julgamento virtual. Ou seja, se você rejeita o julgamento virtual ou se você tem interesse. E, obviamente, o autor fez isso. Só que nós éramos réus. Nós só fomos citados depois de muito tempo. E aí, quando eu soube que o julgamento estava em curso, nós atravessamos uma petição, fomos despachar com o desembargador. Falei, olha,
algo está errado. Não, mas você tinha que ter formalizado, mas eu não tinha como formalizar isso. E o regimento interno não previa a situação do réu, ou seja, em que momento o réu deveria fazer isso. E aí ele falou, não, por analogia, se o autor faz na petição inicial, eu falei, mas isso não está escrito. Né? E conseguimos fazer a sustentação oral, eu fiz sustentação oral, e tive 2 dissabores. Primeiro, não consegui virar o jogo, já imaginava, porque a ADI tinha eficácia ex-tunc e tal, e eu levei uma chamada do desembargador, chamada no bom sentido, né? Ele ainda falou assim, e observa aqui que o advogado não havia pedido. E aí eu falei, eu queria fazer uma parte na hora, mas a pior coisa que você pode fazer é uma parte depois da sustentação, né? Então eu me guardei na minha insignificância e ouvi o que o desembargador tinha para falar e enfim, fui embora. Mas é isso. Aqui em São Paulo a gente tem um monte de provimentos que estabelecem algumas rigidezes que não faz o menor sentido. Pode continuar, Rafael. O Renato, não sei se concorda comigo, mas olha que interessante essa face dupla da moeda, né? O tribunal foi muito rígido com o advogado, com a parte. Foi muito rígido contigo ao exigir algo que a lei não prevê. Mas, ao mesmo tempo, ele foi muito flexível com ele próprio ao admitir que o próprio tribunal possa criar requisitos que a lei não prevê. Ou seja, para o tribunal, nesse aspecto dele não cumprir com as formalidades, porque existe a formalidade de como se criam requisitos para a ação rescisória e etc., ele não cumpriu com essa formalidade e exigiu do advogado uma formalidade que não tinha previsão legal. Quer dizer, para mim parece o cúmulo isso aí. Quer dizer, ser rígido sobre a formalidade que a lei não prevê, quer dizer, uma formalidade ilegal, e ser flexível com uma ilegalidade que consta nesses atos de provimento, algum ato aí infralegal que devem ter criado. Hoje em dia a gente não sabe nem que tipo que é mais, né? Porque são tantos atos criados que a gente não sabe mais se é um ato da presidência, se é da corregedoria, se é da secretaria, de onde que vem. Eu até vou falar um pouco disso também, que existe um requisito assim criado pelo STJ e pelo Supremo nessa mesma sistemática. Então, aproveitando o gancho, eu gostaria de falar aqui de um requisito criado, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, então, aproveitando o mesmo tribunal que o Renato atua, que é o provimento 2684 de 2023. Nesse provimento, o Tribunal de Justiça de São Paulo, veja, via um provimento, que ele foi assinado, inclusive, pelo Conselho Superior da Magistratura, quer dizer, que é o Conselho Superior da Magistratura agora criando um requisito, prevê que é indispensável o prévio recolhimento de custa processual para a prática de um ato processual, no caso específico do cisbajude. Então, para eu pedir para o magistrado, por exemplo, realizar um cisbajude, a busca de valores na conta bancária do devedor, eu, como advogado, preciso, primeiramente, realizar o recolhimento prévio antes do ato processual, no valor de R$ 35,36. Está previsto no provimento 2084 de 2023, artigo 11, parágrafo 1º. Ou seja, esse provimento, ele muda o CPC, porque o CPC não prevê, primeiramente, não prevê recolhimento de custas para ato específico. A custa é do processo e não de ato processual. Então já houve uma mudança do CPC em relação a isso. E a segunda mudança é que esse recolhimento vai ser prévio. Ou seja, se eu requerer, por exemplo, 3 cisbajudes ao longo de 3 meses, antes de o juiz realizar essa medida, dependerá do prévio recolhimento por parte do advogado. Então, são requisitos exigidos via um provimento que não tem legalidade, que ele contraria o Código de Processo Civil, violando com a forma. E que forma que ele viola? Ele viola, inclusive, uma formalidade exigida pela própria Constituição Federal, que prevê que legislar sobre direito processual incumbe à União, ou então incumbirá aos Estados legislar sobre procedimentos em matéria processual. Então, ainda que se entenda que esse tipo de conteúdo seja possível de ser legislado, como o nome está dizendo, depende de uma lei, nem que seja uma lei estadual. O que não pode é um Conselho Superior da Magistratura estadual
criar um requisito contrário ao que prevê o Código de Processo Civil. E o que eu fico até um pouco espantado, Renato, é que isso vai valendo. Vai valendo. Eu não vi ainda um mandado de segurança contra isso, sei lá, um procedimento no CNJ, sei lá, alguma coisa para derrubar esse tipo de provimento. E vou te ser até mais sincero, acho difícil derrubar. Me parece que ele é claramente ilegal, claramente inconstitucional, mas não creio que ele será derrubado. Embora acredite que, do ponto de vista técnico, não tenho dúvida alguma da ilegalidade e inconstitucionalidade. Espero que consigam derrubar. Vou te trazer mais um elemento. O artigo 24, inciso 11, ele estabelece a competência concorrente da União com os estados para disciplinar procedimento. E os parágrafos do artigo 24, eles criam uma cláusula de especificidade. Eles dizem o seguinte: os estados só podem legislar sobre procedimento, ainda que a gente, enfim, não saiba o que é a diferença entre processo e procedimento. A Ruda Alvim escreveu um texto lindo na RT sobre o assunto, mas é muito difícil, porque a gente não tem base, a gente não tem uniformidade dogmática para poder estabelecer o que é processo, o que é procedimento. Mas os parágrafos do 24, eles estabelecem que, para que um Estado crie uma regra procedimental, ela tem que ser justificada para aquele Estado, de acordo com as peculiaridades e especificidades daquele Estado. Então, por exemplo, tem gente que defende a possibilidade de criar um recurso estadual. Por que haveria, por exemplo, um recurso no Amazonas que não teria, por exemplo, na Bahia? O que justifica isso? Então, se a gente está falando dessa norma que não é nem lei estadual, ela deveria aplicar, por analogia também, a questão da Constituição. A gente só pode criar, e é uma regra meio óbvia, né? Que nem, por exemplo, quando teve a questão da videoconferência, São Paulo foi o primeiro estado do país a criar videoconferência com o preso. E a gente tinha peculiaridades aqui. São Paulo era uma cidade, o estado de São Paulo era um estado muito periculoso, o trânsito do preso, da unidade prisional para o fórum era muito perigoso, tinha muito trânsito, muitas questões que outros estados não tinham. Se justificava. E o STF declarou a inconstitucionalidade da videoconferência estadual de São Paulo. Agora a gente tem no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, mas antes declarou porque não era uma norma que se aplicava somente ao Estado. Era uma norma erga omnes. Então, os estados só podem disciplinar uma norma desde que eles justifiquem a peculiaridade, as vicissitudes daquela região. Uhum. Que não houve no caso desse provimento. Então ele deveria... Primeiro que não teve a justificativa, né? Como você bem lembrou, bem trouxe. E segundo que não é lei, né? Como é que um Conselho Superior começa agora a criar requisitos para a prática de um ato processual? Quer dizer, o juiz então não vai deferir mais o meu pedido de cisbajude porque não teve um recolhimento prévio de R$35, imagina. Uma ação em São Paulo bilionária tramitando e por falta do recolhimento prévio, o juiz dá um despacho. Intima o seu advogado para recolher previamente o valor do cisbajude. Quer dizer, o que a outra parte vai fazer? Obviamente vai ocultar todo esse patrimônio que estava ali, poderia estar disponível. Como esses atos serão praticados no processo, isso vai acabar atrapalhando a efetividade do processo. Mas perceba que é uma tendência do tribunal exercer uma função normativa que, sob esse aspecto, do ponto de vista formal, não lhe cabe. Não lhe cabe essa função normativa, nesse caso, pelo menos essa é a minha visão. Tivemos agora recentemente também, Renato, a resolução 531 de 2023 do CNJ, também muito discutida, que cria o Exame Nacional da Magistratura. Então, é um assunto também muito polêmico, por quê? Porque o CNJ acaba criando um requisito para que seja realizado, para que a pessoa participe do concurso de juiz. Então, se um candidato, por exemplo, não quiser fazer esse exame nacional, ele não poderá concorrer ao cargo de juiz, porque agora existe um requisito estabelecido pelo CNJ. E é muito importante perceber que a própria Constituição estabelece quais são os requisitos para ser empossado, para ocupar o cargo de juiz, e a Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar 35, no seu artigo 78,
prevê quais são os requisitos para a realização do concurso de juiz. Então, uma lei complementar diz quais são os requisitos para realizar o concurso de juiz. Como é que o CNJ agora cria um outro requisito que não está previsto na lei complementar nem na Constituição? Então, me parece que nesse caso também se excedeu o CNJ, embora até a gente possa concordar com a medida, possa concordar com a ideia de realmente diversificar ainda mais o Poder Judiciário. Essa ideia me parece boa. O que me parece que é discutível, e o ponto que eu trago é esse, é a questão da formalidade. A existência de um poder normativo do CNJ que não tem, do ponto de vista jurídico. Então, do ponto de vista constitucional, entre suas atribuições, não se inclui a de criar regras sobre o concurso da magistratura. Também teve um caso recente, Renato, que é a Resolução 541, aliás, também em 2023, onde o CNJ prevê claramente que o objetivo dessa resolução, eu até trouxe aqui, anotei, é estabelecer procedimentos ao tratamento de adolescentes e jovens indígenas no caso de apreensão, de representação em processo de apuração de ato infracional ou cumprimento de medida socioeducativa. Então, de maneira muito clara, o CNJ estabelece procedimentos de natureza processual para os atos de apreensão, representação em processo de ato infracional ou cumprimento de medida socioeducativa, que são todos atos praticados durante o processo judicial. Então, o CNJ também me parece se exceder nesse caso, em que ele estabelece procedimentos, sendo que a própria Constituição, no artigo 24, inciso 11º, prevê que procedimentos em matéria processual, como você bem trouxe, é uma competência concorrente da União e dos Estados. Então, não me parece que, sem lei, possa ser estabelecido procedimento via uma resolução do CNJ, que é um ato meramente do presidente. Ele meramente baixa ali um ato, ele elabora hoje à tarde no computador dele, chega ali à noite, publicou e acabou e está valendo. Então, me parece também um excesso do ponto de vista formal. Nem discuto do ponto de vista material, mas do ponto de vista formal também me parece um excesso sobre essas atribuições do CNJ. Então, o primeiro aspecto que eu queria tratar é esse, é a importância da formalidade, né? Discutir esse princípio da informalidade quanto à prática de atos processuais, sendo que no meio desse caminho existe um órgão não legislativo exercendo um poder normativo. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar é esse. É o exercício de um poder normativo contrariamente às formalidades processuais, sejam elas previstas na Constituição ou no próprio Código de Processo Civil, onde falamos mais cedo. Lembra que eu trouxe ali o principal ponto, que as formalidades devem ser previstas em lei. Então, não sendo lei, aquela formalidade não pode ser exigida do ponto de vista processual. Isso vale tanto para o seu caso, em que se exigia uma formalidade que não havia previsão legal, quanto para esses que eu venho agora ilustrando. Um segundo aspecto que eu queria tratar aqui em nossa conversa é a questão da criação de institutos jurídicos. Então, a gente vê, nos últimos anos, não só uma criação, mas uma pulverização, quer dizer, uma acelerada criação de institutos jurídicos que não tem previsão legal. Eu quero primeiramente resgatar um que a gente sempre fez como advogado, todos fizemos como advogados, e é um ato importantíssimo, que é o ato que a gente fala que são os despachos auriculares, né? Os despachos diretamente com o julgador. Como advogado, eu nunca estranhei esse ato. Para mim, entrou meio que no meu mindset, desde a época de estagiário. Eu, como advogado, realizei muito esse tipo de ato, inclusive na Procuradoria da Fazenda, que eu atuo junto ao TRF, aqui da primeira região. O setor que eu trabalhei durante mais tempo é um setor chamado de núcleo externo, que é o trabalho exatamente externo, que a gente não trabalha, digamos assim, em gabinete, né, elaborando petições. A gente também faz. Mas a função principal desse núcleo é o trabalho junto ao tribunal. Então, basicamente, o meu dia era utilizado para contato com os desembargadores, contato com ministros, contato com juízes, para tratar de processo. Então, eu ia realizar audiências, realizar reuniões com juízes, com desembargadores, apresentar memoriais, realizar sustentação oral. E nisso era muito normal. Mas no período que eu fui juiz,
Eu estranhei um pouco quando eu começava a receber os advogados. Interessante isso. Eu era recebido pelos juízes a vida inteira, achei normal. Mas quando eu passei a receber os advogados, eu ficava meio desconfiado com aquilo ali, Renato. Eu ficava meio desconfortável com aquele ato. Me parecia que era uma coisa errada que eu estava fazendo, porque eu procurava no código aquilo e não tinha no código. Então, como advogado, a gente realizar o ato, tudo bem. Mas como juiz, eu comecei a me preocupar no seguinte sentido. Se alguém falar que despachou comigo um caso, alguma coisa, que, sei lá, que praticou um ato de facilidade, que houve uma corrupção, me acusar de alguma coisa assim, como é que eu, como juiz, vou me defender daquela acusação? Se eu realizei um ato que nem previsto em lei está. Como é que eu recebi um advogado fora do processo, sem nenhum registro no processo disso? Não tinha nenhuma petição, não tinha nenhum registro, não tinha nada. E eu passei como juiz naquele período a fazer um registro. Então eu tinha uma pauta de recebimento de advogados. O advogado, quando ia despachar comigo algum processo, pediu a liminar alguma coisa, na secretaria, o pessoal anotava qual que era o número do processo, qual que era o número do advogado, número de OAB, o que ele pretendia comigo, ele queria o que naquele caso? Ele queria pedir uma liminar, ele queria pedir uma preferência no processo, no julgamento, ele queria pedir para mudar a data alguma coisa assim. Então, tinha lá um campo que era o que ele queria. E o advogado assinava também. Ele preenchia e depois assinava concordando que era aquilo. E muitas vezes eu pedia para um servidor da vara participar dessa reunião. Para quê? Para evitar do advogado falar, olha, eu dei dinheiro para aquele juiz e por isso que a gente ganhou o processo. E eu, sem saber de nada, julguei o pedido procedente, por exemplo. Então, para evitar alguma conversa torta, eu trazia algum servidor que ficava comigo ali também ouvindo, meio que servindo como testemunha. E nisso, Renato, não é que há uma dúvida, uma presunção de má-fé do advogado, não é isso. É uma questão de respaldo. Se não tinha um respaldo legal, eu procurei alguma forma de respaldo ali, pelo menos informal, digamos assim. Já que é um ato processual informal, eu procurei de alguma maneira me respaldar, ter alguma garantia de que não fosse ter nenhum problema no futuro sobre aquilo. Então, os despachos auriculares, lá em Roraima, nas varas que eu passei, eles dependiam, então, desse formulário, digamos assim. O advogado preenchia ali esse formulário para depois recebido pelo advogado. E eu também dava algum despacho nesse formulário, como deferir o pedido a liminar, ouvir o advogado, seus argumentos, e deferir a liminar. Ou ouvir o advogado em deferir a liminar. Ou dê andamento ao processo por aquilo, ou não dê por causa disso. Então, eu fundamentava também o que ele pediu, se eu deferi ou não aquele pedido. Mas eu percebo que não existe isso. Na prática, a gente trabalha aí como advogado, que eu retornei agora à advocacia, agora não, né? Já tem muito tempo, mas desde quando eu retornei à advocacia, eu vejo que poucos juízes têm esse cuidado. Alguns desembargadores do TRF daqui da primeira região fazem isso, mas a grande maioria acaba que passa batido mesmo e não tem nenhum problema. Mas perceba, o que eu quero chamar a atenção é que existe a prática de um ato processual importantíssimo, que é esse contato direto com o julgador, e que ele não tem previsão no Código de Processo Civil. Veja, a gente pratica isso desde quando, Renato? Você que é mais antigo que eu. Eu acho que desde a década de 60, você deve, na sua advocacia, exercer esse tipo de coisa, né? Você que é um pouco mais antigo que eu, acho que década de 60, 70, você já devia estar despachando por aí com o juiz, né? Eu fazia cópia para protocolo em mimeógrafo. Papel carbono. Papel carbono. Mas veja, desde sempre a gente pratica esses atos, não tem previsão legal. Eu até me pergunto, por que não constou no Código de Processo Civil de 2015? Tantos advogados fizeram, a OAB participou daquilo intensamente. Por que não tem ali uma disciplina? Como é que funciona esse despacho direto com o juiz, com o desembargador? Poderia constar ali alguma coisa, ter um mínimo de regramento, ou apenas prever. É possível o advogado se dirigir ao juiz fora dos autos para requerer o que ele entender de direito, por exemplo. Nem no Estatuto da OAB tem essa previsão de maneira tão clara, tão direta. Então, me chamou a atenção isso. O que tem é o livre acesso, né? O livre acesso do advogado aos fóruns, tribunais, gabinetes. Isso. Despachar. Mas para o que ele vai tratar. E isso me preocupou, Renato, essa questão toda surgiu pelo seguinte. Teve um caso, inclusive de Roraima, em que foi até julgado isso depois e foi condenado. Foi um problema grande lá no estado isso. Que um advogado, ele pediu para o cliente um dinheiro para poder comprar o juiz. Então eu disse, me paga aqui que o juiz está me pedindo ali 40 mil reais. E levem dinheiro numa pasta, porque eu vou dar esse dinheiro para o juiz. Aí levou lá, o cliente levou essa mala com dinheiro,
O advogado entrou no gabinete do juiz, despachou o caso, voltou com a mala e disse, olha, deu dinheiro para ele. Quando a gente sair do tribunal, eu te devolvo a mala. Mas o dinheiro está com o juiz, então está tudo certo, a gente vai ganhar o processo. Fez a audiência e ele fez alguns sinais para o juiz, como tipo um joia, uma piscadinha e tal. E o juiz, sem entender nada, também respondia aquilo ali. O juiz não recebeu o dinheiro. E, ao final, ele ganhou o processo por mérito próprio, não porque comprou o juiz. Mas acabou levando da parte esse valor, esses 40, 30 mil reais, não lembro direito quanto é que era. E com isso depois foi descoberto, deu um problema grande e tal, e o juiz, quando foi se defender, disse isso, olha, não recebi nada. Ele tem inclusive filmagem no meu gabinete, que o advogado entrou, saiu e não me deu mala nenhuma. A sorte que tinha filmagem disso. Então, por conta disso, que eu acho que é interessante realmente ter uma certa disciplina, ou ao menos uma previsão em lei de como é que isso funciona. Até porque, pensa, Renato, pensa essa dificuldade de acesso que às vezes temos a alguns juízes, mas alguns advogados são livre acesso. Às vezes é parente do juiz, por exemplo. E aí, como é que funciona a igualdade de armas nesse caso? Em que um almoçou com o juiz agora, antes da audiência, e outro advogado está tentando uma audiência com aquele julgador há 3 meses e não consegue. Eu acho que é preciso, juiz, aqui em São Paulo tem juiz que simplesmente não despacha. Pois é. Aí, se ele não despacha com ninguém, beleza, tudo bem. Agora, se ele não despacha com alguns e despacha com outros, aí me parece realmente um problema que a lei pode solucionar. Ela poderia estabelecer condições, requisitos, pensar nisso. O que eu quero trazer, Renato, é uma provocação, uma reflexão, como eu te falei. Minha participação aqui, com toda gratidão à EBRAD, ao seu convite, é justamente lhe submeter esses temas para também te ouvir. Eu queria saber o que você acha também disso. Então, é uma provocação que eu trago sobre isso. E os memoriais é a mesma coisa. Os memoriais também funcionam do mesmo jeito. Eu, como advogado, gosto de fazer memorial e apresento sempre que eu posso os memoriais. Mas a previsão legal dele, no CPC, é apenas em 2 situações. Prevê os memoriais em audiência, que serão as razões finais, que podem ser oralmente ou por escrito, e alguns chamam aquilo de memoriais, mas que não é bem os memoriais como a gente está dizendo, e os outros, que tem a previsão no artigo 950, parágrafo 2º, onde na arguição de inconstitucionalidade, eles também poderão ser apresentados. Mas não tem uma previsão dos memoriais lato sensu, para os atos em geral. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, sobre como é que funcionaria tanto os despachos individualmente com o magistrado, quanto os memoriais. Então, primeiramente, é isso. Existe esse instituto criado, ele está posto, mesmo sem previsão legal. O primeiro instituto que eu gostaria de falar é esse. Um segundo instituto é sobre a criação de pressupostos de admissibilidade recursal. Assim como no seu caso em São Paulo, se criou um requisito para a petição inicial e agora também, por analogia, a contestação em ação rescisória, o STJ, e aí que me preocupa mais, que é o tribunal incumbido de proteger a lei, de defesa da legalidade, ele, na resolução STJ-GP número 10, de 6 de outubro de 2015, estabeleceu requisitos para o recurso especial. O requisito são 2 que me chamam a atenção. Então, nessa resolução, são os artigos 12 e 14, inciso 4º. Primeiramente, ele exige que a parte, ao interpor um recurso no ambiente virtual, insira as informações corretas no sistema eletrônico, principalmente a classe processual, o CPF e CNPJ de ambas as partes, assim como a qualificação dos advogados. Então, quer dizer, um ato que deveria ser do tribunal, do serventuário, do trabalho de secretaria, por resolução, o STJ transfere essa incumbência, essa tarefa ao advogado. Então, o advogado que teria a função de praticar o ato processual, interpor o recurso, agora tem também uma atribuição via resolução de assessorar o ministro, assessorar o tribunal, orientando qual que é a classe processual, quais são os dados das partes, quais são os dados dos advogados. E o outro, isso aí também me chama muita atenção, que ele tem também como requisito, senão o recurso especial não será conhecido, ele deverá seguir a formatação e observar o tamanho dos arquivos que ele vai enviar. Então, se o arquivo tem um tamanho superior ao que prevê essa resolução,
o recurso especial não será conhecido. Se a formatação não segue também os requisitos dessa resolução, o recurso especial não será conhecido. E isso, inclusive, saiu como uma notícia no Conjur, falando que existem uma expectativa de o STJ devolver 13 mil recursos por dia, porque não cumprem com esses requisitos da resolução, que não tem previsão legal. Então, me parece claro que são requisitos de admissibilidade recursal, requisitos formais para admissibilidade recursal, criados via resolução. Então, se encaixa, inclusive, em uma das suas perguntas, uma das suas provocações, Renato, se me trouxe mais cedo, sobre a questão da jurisprudência defensiva. Então, isso aqui fica muito claro para mim, que é uma resolução que atende à ideia de uma jurisprudência defensiva. Só que agora não só do ponto de vista jurisprudencial, o que já era preocupante, mas agora também do ponto de vista resolucional. Me desculpe a palavra que eu estou agora criando, mas quer dizer via resolução. Me preocupa muito esse tipo de mudança também, de criar requisitos que não têm previsão legal. Eu fico pensando em nós, como advogados, daqui a pouco, aonde que a gente vai encontrar o fundamento legal para poder saber se o nosso recurso preenche ou não os requisitos. Então, vou ter que ver a Constituição, o Código de Processo Civil, as resoluções do CNJ, as resoluções do STJ, a jurisprudência defensiva. Que mais? Onde vai parar isso? Enunciados do CJF, enunciados do Fórum de Processualistas. Onde termina isso? Eu acho que o que a gente precisaria é consolidar toda essa pulverização normativa no lugar só, que deveria ser a lei. Que mudemos a lei, ainda que para a lei prevê que alguns pressupostos poderão ser estabelecidos via resolução do STJ, que a lei preveja isso. Mas eu acho que tem que ter um caminho claro para o jurisdicionado e principalmente para o advogado. Hoje não tem um caminho claro. Hoje, se eu for interpor um recurso especial, eu vou colocar no Google para procurar todas as fontes do direito que podem estabelecer algum tipo de requisito para que meu recurso seja conhecido. Mas é bem preocupante essa informalidade do ponto de vista de criar esse poder normativo do tribunal para estabelecer formalidades que aí sim, para o advogado, serão rigidamente exigidas. Então, me parece que há um desequilíbrio de uma tolerância da informalidade quanto ao poder do tribunal criar requisitos, mas uma rigidez excessiva contra os advogados. E olha que eu fui juiz, viu? Olha que poderia aqui estar defendendo esses atos dos tribunais. Mas não tem como, Renato, não tem como. Até como juiz mesmo. Eu acho que o juiz, quando vai aplicar e conhecer ou não um recurso, julgar ou não um caso, ele tem que ter uma fonte do direito. Aonde que ele vai procurar a fonte para julgar aquele caso? Temos a lei, a doutrina, a jurisprudência. Tá, mas que fique por aí. Porque se a gente partir para resolução, enunciado, aí não vai ter fim mais. Aí a gente não tem nenhuma segurança jurídica. E é importante perceber, nenhum lugar do mundo existe uma pulverização quanto às fontes do direito tão grande quanto o Brasil. Eu até escrevi isso nos meus trabalhos, que eu chamo isso de hipernormatividade. Quer dizer, uma normatividade além da conta, além do normal, tanto do ponto de vista de criar novas normas, quanto do ponto de vista interpretativo, onde parece que a cada curva vê uma nova interpretação. Isso me preocupa bastante. Eu não sei qual que é a sua visão disso, Renato. Queria até te ouvir também, porque eu acho que é isso. Demais. Eu concordo com você em gênero, número e grau. O sistema brasileiro, a gente tem dificuldade de compreender e detalhe, né? A gente tem dificuldade, mas nós temos o artigo 3º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que diz que ninguém deixa de aplicar a lei sob o argumento de não conhecê-la. Não é? Eu falo que a gente também tinha que ter o mesmo artigo, acho que é o 337, que fala da prova de direito, né? Normas estaduais, municipais, consuetudinárias, estrangeiras, você tem que provar a vigência. É isso. É difícil a gente acompanhar essas questões. Uma coisa que, desde que você começou a falar, uma coisa que você acho que deixou bem claro, talvez tenha sido o núcleo do seu assunto, foi justamente a questão, não é nem só a questão de criar formalidades, né, da lei criar formalidades, mas de quem cria a formalidade.
né? Então, esse aspecto extra legal, né? Esse hipernormativismo que você nominou, essa pulverização, ela realmente acontece. E ela acontece também quando a gente fala, que eu quero emendar esse gancho na jurisprudência defensiva. Porque a gente tem para quem não sabe, para quem não é da área de processo, jurisprudência defensiva são mecanismos de filtragem de recurso, em especial para os tribunais superiores. A jurisprudência defensiva não é só para tribunal superior, mas em especial por critérios subjetivos do julgador, tá? Então, o que acontece? Os critérios de admissibilidade dos recursos, eles normalmente são objetivos. Então, é difícil você indeferir um recurso. Eu até digo, quem tem o primeiro contato com o processo, eu falo o seguinte: para você recorrer, basta você estar chateado. Porque a sua chateação, a sua inconformidade com a decisão é o fato gerador para você recorrer. Eu posso recorrer de uma sentença da qual eu não tenho a razão. E se eu preencher os requisitos do sistema, tempestividade, preparo, adequação, ausência de fatos impeditivos e distintivos, meu recurso vai subir. E isso porque a gente criou essa ideia, ainda que não tenha previsão legal, do duplo grau de jurisdição, que o Marinoni tanto critica, Djanira, Radamés de Sá tanto criticam, sobre essa questão de ter o direito ao duplo grau de jurisdição. É o sistema que nós temos. Agora, nós não temos triplo grau de jurisdição. E aí eu queria conversar com você sobre isso. De um lado, nós temos a função dos tribunais superiores, né? Aquela chamada, classicamente, função nomofilática ou nomofilácica, né? Que é essa função de dar coesão, dar uniformidade ao sistema e dar a última palavra sobre a correta interpretação da norma, lei federal, Constituição, enfim. Então, os tribunais superiores, eles não são mais um tribunal colocado à disposição do jurisdicionando. Eles são tribunais que vão julgar causas específicas. Tanto é que hoje, é por isso que nós temos a repercussão geral para extraordinário, nós temos a arguição de relevância, que agora tem um projeto de lei que está regulamentando a relevância, né? Está para sair muito em breve, e eles querem criar isso. Por que acontece? O Supremo Tribunal Federal julga por ano quase 500 mil processos. Se você fizer um cálculo, um colega processualista amigo meu, ele fez um cálculo de 500 mil processos dividido por 33 ministros, que não daria tempo dos ministros sequer almoçar, trabalhando 8 horas por dia. Não tinha como. Claro, a gente tem casos repetitivos, obviamente, mas... E o Supremo Tribunal Federal, que deveria julgar poucos processos, julga 60, 70 mil processos por ano. Sendo que a Suprema Corte Americana julga, em média, 90 processos. Então, primeiro, a gente não consegue acompanhar a produção jurídica desses tribunais, né, porque eles trabalham em escala industrial, e segundo, eles criam uma filtragem que a gente chama de jurisprudência defensiva. Eu até brinco, eu falo isso, obviamente, de brincadeira, mas deveria ser proibido por lei quem não trabalha na área da aula de processo civil. Porque o professor de proveta, né, o sujeito que não põe a mão na massa, ele não sabe, o Código de Processo Civil, ele não se comunica muitas vezes com o que o Poder Judiciário faz. E a maior prova disso é a ideia da justiça defensiva. Se você ler o Código de Processo Civil sem trabalhar na área, você vai falar que teu recurso sempre vai subir. Porque tem o artigo 1034, que fala que os tribunais superiores receberão a matéria aplicando direito à espécie. Você vai ter o 1025, que fala que se os embargos forem rejeitados, está pré-questionado, pré-questionamento ficto. Então, assim, ler o código, você vai ler o 932, parágrafo único, que se o recurso não for admitido, vai dar um prazo para você regularizar. Então, quem lê o código sem saber da prática, vai viver um mundo de Alice.
vai viver um mundo irreal, entendeu? Aí você encontra a dura realidade da aplicação da súmula 7 de maneira tergiversada. Você encontra erro de guia que não é admitido recurso. Questões hoje, por exemplo, ausência de dialeticidade no recurso. Se você não... Uma matéria que violou ao mesmo tempo a Constituição e a lei federal, você tem que aplicar aquela súmula 126 do STJ, você tem que entrar com os dois recursos. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Sobre o plano da informalidade, como é que nós podemos coadunar a existência de regras criadas pelos tribunais para filtrar os recursos com o justo motivo de realmente subir poucos recursos para os tribunais superiores, dada a função dos tribunais superiores de não ser uma terceira instância? Renato, esse ponto é importantíssimo, cara. Importantíssimo, muito importante isso. Me parece que envolve uma questão jurídica muito importante, mas que, como você bem falou, não adianta a gente criar soluções jurídicas se não está aliado à prática, se ela não vai ser funcional. Quando a gente prevê, por exemplo, no Código de Processo Civil, que o juiz vai ter que pegar no processo umas 5 vezes antes de decidir, quer dizer, que ele vai ter que ler o processo 5 vezes antes de decidir, é um código que foi criado sem pensar em São Paulo, por exemplo. E eu vou te falar, nem mesmo em Roraima eu conseguia fazer isso. Quando entrava uma petição inicial, eu ler a petição inicial, despachar a petição inicial, depois analisar ali as defesas do réu, proferir o despacho saneador, analisar qual a situação de cada caso. Só no despacho saneador seriam 2 atos do juiz, então eu teria que pegar o processo, ler ele, compreender 2 vezes, até proferir a decisão. Então, o que acontece na prática é que o juiz vai ler o processo quando ele vai decidir. Nem para audiência é muito difícil o juiz conseguir ler o processo antes de realizar a audiência. Então, existe realmente uma distância muito grande entre a prática forense e que o Código prevê. Nessa reflexão, nessa discussão toda, me parece que a gente precisa fazer um novo código. Até quando eu digo isso, o pessoal quer me estrangular quando eu falo sobre isso. Mas, de fato, o código que a gente tem de 2015, ele foi feito sem pensar na realidade, me parece. Me parece que a gente teve ali um grande resgate do Código 73, com uma ideia de atualização, mas que o código já nasceu velho, já nasceu desatualizado, ele nasceu sem comunicar com a prática forense. Eu estou trazendo aqui alguns institutos que acabaram sendo criados aí pelos tribunais, mas que não têm a previsão legal. Então, por exemplo, soluções que os tribunais estão criando para enfrentar o problema que você trouxe, Renato, de excesso de processo, de muito recurso, essa dificuldade. Temos, por exemplo, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Esse plenário virtual, a história dele é muito curiosa, porque ele foi criado em 2007, pela Emenda Regimental 21, com o objetivo de analisar tão somente a admissibilidade de repercussão geral no recurso extraordinário. Só isso. Aí foi aquela, digamos assim, uma rasgadinha no CPC, né? Tá, mas é só para admissibilidade e repercussão geral. Então tá. Então, pá. Aí, quando foi em 2010, a Emenda Regimental 42 prevê uma ampliação, que pode agora julgar também o mérito da repercussão geral. Aí, mais uma rasgadinha, mas como já poderia julgar a admissibilidade, o mérito vambora, vale. Pá. Quando foi em 2016, outra ampliação, que agora poderá julgar também os agravos internos e os embargos declaratórios. Mas calma, é só o agravo interno, que já foi decidido ali e teve uma decisão monocrática. E é só embargo declaratório, que é um recurso também que não tem muita importância, digamos assim. A maioria é rejeitado mesmo. Calma, é só isso aqui. Aí, quando foi em 2019, a Emenda Regimental 52 prevê também a possibilidade do julgamento de cautelares em controle concentrado, ADIM e ADC, bem como seus referendos, bem como o julgamento de qualquer recurso e as ações, ainda que originárias, que tenham jurisprudência dominante. Olha que ampliação gigantesca em 2019. Mas é porque é pandemia, então a gente precisa também agora ter essa adequação, virtualização, o processo tem que ser moderno, ninguém pode sair de casa, então vamos lá. Veja, foram criando justificativas e cada vez mais
o rasguinho que começou pequeno ali do CPC, da Constituição, já virou um rasgo gigantesco. Em 2020, a emenda regimental 53 já oficializou que era para todos os processos. Todos os processos. E é o que funciona hoje. Então, perceba, na história de 2007 a 2020, e que agora normalizou, passou pandemia, passou todos os fundamentos que justificavam essas emendas, mas o Instituto se manteve, que é o plenário virtual, na minha visão, tá? Inexistente legal. Ele é um inexistente constitucional e um inexistente legal. Se me permite, para mim ele é claramente ilegal e claramente inconstitucional. Não tem previsão nenhuma de você jogar um recurso virtualmente. E outra coisa, como é que o advogado vai sustentar? Ah, calma lá. Aí criaram a resolução 669 de 2020. Então, o advogado agora, para poder sustentar nesses casos, ele vai realizar a sustentação oral por meio eletrônico, que é gravar a sustentação oral, mandar o vídeo para o tribunal e, se ao vivo já era difícil de ser ouvido, imagine agora com um vídeo que foi enviado lá para o tribunal para o advogado ser ouvido. Quem vai garantir que ele vai ser ouvido, né? Eu acho que da mesma ideia que querem colocar, né, as câmeras em policiais, né, poderiam colocar nos ministros, para saber se eles ouviram mesmo a nossa sustentação oral. Eu quero ver quem vai fazer essa câmera aí para confirmar se eles ouviram mesmo ou não. E olha que interessante ainda, mais um degrau. Veio um ato, Renato, olha esse, um ato chamado procedimento judiciário. Eu te mando os links disso aí tudo. Veio um ato, o título é Procedimento Judiciário, número 10 de 2020, e ele cria como que funciona o envio dessa sustentação oral por meio eletrônico. E quem assina é a secretária-geral do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, nem mais o ministro está legislando. Agora basta a secretária do tribunal também pode agora legislar, criar esses procedimentos de como é que funciona essa sustentação oral por meio eletrônico. Então, veja, é um instrumento criado, digamos, à margem da lei. O objetivo até pode ser positivo, né? De você julgar mais. Renato, de 2015 a 2024, bora arredondar aqui para 10 anos, tá? O número de processos decididos virtualmente, ele foi de 0,5% a 99,4%. Então, quando se fala que os ministros julgaram 500 mil processos por ano, não me parece é o que está acontecendo. Não houve um julgamento de ouvir o advogado, ler o processo, debruçar sobre o caso. Não, foram esses julgamentos virtuais, que a grande maioria deles são julgados por um outro instituto, também não criado por lei, que é o chamado julgamento em lista, em que se os relatores, né? É importante até quem está nos assistindo entender isso. Praticamente todos os tribunais hoje julgam por lista. E o que é julgar por lista? É o seguinte: cada ministro, cada desembargador leva para a sessão de julgamento os processos que ele relatou. E nisso, manda então as listas de processos de cada um dos membros julgadores. Se daquela lista consolidada de todos eles não houve uma provocação por um dos julgadores, esqueci o nome disso, Renato, como é que é o nome mesmo? Destaque, pronto. Se não houve o destaque de um julgador sobre um caso julgado pelo outro, se não houve pedido de preferência pelo advogado ou pedido de sustentação oral, o processo será julgado em lista. Ou seja, aquele julgamento que alimenta, aquele proposta de julgamento elaborado por um dos julgadores é automaticamente aprovada por todos os outros quando não houver um destaque, um pedido de preferência ou sustentação oral. Ou seja, é uma sistemática de julgamento que praticamente todos os tribunais adotam hoje, que não tem previsão legal. E me desculpe, mas eu não consigo entender que isso é um julgamento colegiado. Não, isso é um julgamento monocrático que o colegiado passou batido. Até porque não tem tempo de analisar tudo. Eu não estou, veja, trazendo uma acusação, uma denúncia contra o judiciário. Não, nada disso. Eu estou só trazendo a distância que existe entre a formalidade que a lei prevê e a prática cumprida pelos tribunais. E eu acho que é preciso nós, como advogados, como juristas, como pensadores do processo civil, procurar uma forma realmente de afunilar,
de consolidar essa distância, de reduzir essa distância entre a prática e a lei. O que me incomoda é não ter a previsão legal. Se a lei prevesse julgamento em lista, destaque, pedido de preferência, plenário virtual, tudo bem. Eu faria críticas à lei, se fosse o caso. Quanto ao conteúdo dela, se fosse o caso. Mas o que me incomoda, e é o nosso tema de hoje, é a informalidade. É o desrespeito à formalidade, à ilegalidade, seja por descumprir a formalidade ou por criar outras formalidades sem a previsão legal. Esse é o meu ponto, sabe, Renato? Meu ponto é esse. É a gente recuperar o respeito à legalidade. Então, o que me incomoda é a criação de novos institutos sem a previsão legal. Ah, o instituto foi ótimo, julgou vários processos. Pode ser, mas não tem previsão legal. Tem que ter a previsão legal. Nosso sistema, ele se baseia na legalidade. O devido processo, ele é legal. O Estado democrático, ele é de direito, que se funda numa Constituição, que é um texto legal. Isso não exclui interpretações, mais variadas que sejam, o que pode até enriquecer o sistema jurídico. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é a criação de outros institutos que não têm previsão legal ou que violam o que a lei prevê. Eu não consigo ver o plenário virtual, o julgamento em lista, sustentação oral por meio eletrônico como resultantes de uma interpretação daquilo que prevê o CPC. Quando a gente vai ler esses atos, inclusive, e a criação desses atos, não há nenhuma referência ao CPC. Não há nenhuma justificativa ao CPC. Então, por isso que eu não consigo enxergar esses instrumentos como fruto de uma interpretação ampliativa. Eu consigo enxergar como instrumentos criados pela prática, com a preocupação de resolver problemas práticos. Isso eu consigo ver. No entanto, esse é o papel do legislativo. E não do Poder Judiciário normatizar esse tipo de coisa, ainda mais via resolução, via procedimento judiciário. Esse é o meu ponto. O meu ponto aqui é sobre o ponto de vista formal, não sobre o conteúdo dessas medidas como um todo. E eu queria trazer de novo te devolver a palavra, Renato, para saber a sua opinião sobre isso, o que, é que você acha, se concorda, discorda. Para mim é muito importante a sua opinião e acredito que para os nossos alunos e as pessoas que estão nos assistindo aí também, eles estão ávidos para te ouvir, com certeza, sobre essas provocações todas. Eu concordo em gênero, número e grau. O sistema brasileiro... porque, vejam, hoje nós temos uma tendência, e vou falar até rapidamente, porque a gente, por incrível que pareça, nós temos muitas perguntas, sinal de que a live foi muito boa. Então a gente está cheio de perguntas aqui. Eu vou até pedir, Vitor, as que não forem possível a gente falar aqui ao vivo, mandar para o Rafael, para ver se ele já pode... Enfim, tá? Mas a tendência hoje, e aí, quando a gente fala de informalidade, a formalidade não é apenas estruturação de atos do processo, mas é facilitar a convivência entre juiz, advogados, promotores, partes dentro do processo. Ao criar uma série de armadilhas, mecanismos, e muitas vezes fora da lei, fora daquilo que está na moda, o pessoal fica falando dentro das 4 linhas da Constituição, né, dentro das 4 linhas da lei, realmente a nossa situação ela fica inexequível. Então eu falo, por isso que eu digo, repito, o processo civil, ele depende sempre que você trabalhe na área, porque você precisa entender que existe uma disparidade entre aquilo que o código fala e aquilo que a prática faz. E quando eu falo prática, eu não estou dizendo só de decisões judiciais. Resolução de CNJ. Veja, para vocês terem uma ideia, quem vai disciplinar, quem disciplinou a citação é uma resolução do CNJ. Não se criou uma lei e veja, não é uma questão sofisticada. A gente tinha que estabelecer um critério de cadastro das pessoas jurídicas para fins de intimação e citação por correio eletrônico. E, claro, o sistema anterior, o sistema que o Código criou, era um sistema horroroso. O Brasil tem 200 tribunais. Os litigantes habituais, Bradesco, Correios da vida,
teria que ter 200 regramentos diferentes para poder fazer seu cadastro. A gente tem que uniformizar, ok? Mas não é o CNJ que vai fazer isso. A lei já começou errada porque ela disse que a lei se aplicava imediatamente, era uma lei sem vacácio. E quem ia disciplinar, que disciplinou depois de um ano, foi um regulamento do CNJ. É muito mais fácil colocar no Código de Processo Civil como se faz esse regramento. Então, essa questão, ela gera insegurança. Nós criamos um código para gerar, usando as palavras da professora Teresa Rodalvin, segurança e previsibilidade. Então, a ideia de se criar precedentes vinculantes, certo, errado, bom ou ruim, teve essa tendência. A questão de se estabelecer a primazia do mérito para permitir que o advogado conseguisse corrigir, ou o próprio juiz corrigisse os vícios sanáveis, também decorre da segurança e previsibilidade. Que previsibilidade? Todo processo tem como previsibilidade, como fim natural, a resolução de mérito. Processo morrer, terminar por um vício processual é uma situação não querida, não desejada. Então, todas essas situações, elas dependem, obviamente, de uma previsibilidade. E ao criar um sem número, encartar um sem número de situações, mas você não viu a resolução? Mas tem um aditivo na resolução que estabeleceu isso. É impossível. Impossível. É impossível o advogado, o procurador, o advogado-geral da União conseguir acompanhar essa avalanche de normas que são estabelecidas umas por cima das outras, às vezes com boas intenções de regulamentar questões, como você bem falou, muitas vezes a norma pode até melhorar o estado das coisas, mas não é dessa forma que a gente legisla. Então, assim, eu só posso te dizer, e me impressionou positivamente a tua palestra, não que eu não esperasse algo fantástico seu, mas me impressionou porque é um assunto que, para mim, é um assunto muito caro, um assunto muito importante. Eu sou um processualista que sempre defendi a desburocratização do processo. Eu também. E é uma ideia que hoje a gente tem que fazer. Eu falei, para mim, fazer que nem a ideia que muitos países vêm adotando, se criar uma audiência. Os Estados Unidos faz isso, né? Só uma curiosidade, não vou conseguir ir para as perguntas agora, mas uma curiosidade. Os Estados Unidos, na década de 70, eles tinham mais processos que o Brasil, proporcionalmente falando, né? Os Estados Unidos têm hoje 300 e tantos milhões de habitantes, a diferença nossa é de mais ou menos 100 milhões de habitantes, mas proporcionalmente os Estados Unidos tinham muito mais processos que o Brasil, e em decorrência da ideia do punitive damages, né? Especialmente as ações de indenização deles, sujeito que está segurando o copinho de café do McDonald's no drive-thru, caiu na perna, não estava escrito no copinho caution hot, né, cuidado quente, então ele processava, enfim, todas aquelas histórias. Os americanos começaram a criar uma ideia de conciliação e mediação, e ideias de audiências prévias, que a gente vê muito em filme, né, aquelas audiências prévias com o próprio juiz mesmo, antes da gente ir para o litígio. E tem uma história que se conta que ajudou muito, porque, veja, o Brasil colocou a conciliação e a mediação, que eu acho muito boa, mas a forceps. Nós sempre tivemos a cultura do litígio. Nós sempre tivemos a cultura de buscar o judiciário. Tanto é que a nossa conciliação, a principal forma de conciliação e mediação é você ir ao judiciário, contratar um advogado, ir para o judiciário para conseguir ter uma audiência. Né? A tentativa que nós tivemos de comissão de conciliação prévia no seu trabalho não deu certo. Sim. O Supremo derrubou, né? O Supremo derrubou, mas eu até entendo que não tinha que ter começado por lá, né? Porque existe uma disparidade entre a empresa e o trabalhador, né? Eu acho que lá deveria ser primeiro aperfeiçoar no cível,
que existe mais uma paridade. E nos Estados Unidos, o Owen Fiss, que é um dos maiores doutrinadores americanos que escreve sobre common law, e ele escreve muito common law olhando sobre o enfoque brasileiro. Ele escreveu um texto falando que não adianta eu simplesmente criar a mediação e a conciliação, eu preciso incutir na cabeça das pessoas essa ideia da conciliação e da mediação. O que eles fizeram nos Estados Unidos nos anos 80? Pegaram várias escolas americanas, pegaram crianças que tinham ascendência sobre outras crianças e colocaram um colete vermelho nelas, tipo, escrito May I Help? Então, toda vez que havia um conflito no intervalo, aquela criança com o colete vermelho ia lá tentar pacificar. Então, as crianças que estavam brigando sabiam que a pacificação era a melhor forma, de uma pessoa muito próxima delas, não precisava buscar o poder judiciário, não é o caso, elas não pensariam em poder judiciário, mas elas já criavam esse mecanismo de um terceiro conseguir fazer essa autocomposição, e não uma imposição, uma heterocomposição, né? Que é o sistema brasileiro. O sistema brasileiro é judiciário e arbitragem, é heterocomposição. E aí, claro, os americanos, eles romantizam muito a história. O Owen Fiss contou uma história de uma dessas meninas, de uma dessas escolas, voltou para casa, os pais estavam brigando quase vias de fato, ela correu no quarto, colocou o colete e tentou pacificar o pai e a mãe. Então, assim, eu não sei qual é o nexo causal, mas se criou, a partir dos anos 80, uma ideia nos americanos de que a primeira alternativa tem que ser a conciliação. Por mais que você tenha horror da outra parte. E é por isso que hoje funciona tanto nos condados essas audiências prévias que você faz com o próprio juiz, você vai lá, explica a situação, e o juiz verifica se o processo vai para o litígio. Isso não acontece em todos os estados, você sabe, o federalismo americano é um federalismo de fato, né? Cada estado tem a sua legislação, mas é isso. E para a gente não perder tempo, eu tenho 10 minutos aqui, eu vou ter que escolher algumas perguntas aqui, tá? Na verdade, eu não vou escolher, porque eu acho isso muito ruim, dá a impressão que eu vou pela ordem cronológica de que eu recebi as questões, e as que, obviamente, eu não... E vou tentar resumir a pergunta, tá? E aí eu vou pedir para você dar uma resposta meio que objetiva, tipo, esses programas Marília Gabriela, uma cor, um filme, uma decepção. Né? Professor Renato, só uma intervenção aqui. Eu sei que você disse que será por ordem cronológica, só que essa última que eu te enviei aí, se possível, vou pedir para você fazê-la, tá? Porque nós damos sempre uma prioridade para quem está aqui nesse chat da live mesmo, ao invés... Então, a única que eu te mandei ali por imagem... Não tem problema. Ronilson Santos. O Ronilson falou o seguinte: diante de tantas ilegalidades e irregularidades apresentadas que afetam direto ou indiretamente o trabalho dos advogados, qual o papel da OAB para tentar modificar ou frear essas ações do Poder Judiciário em geral? Eu vou te falar, eu vou responder essa. Muito pouco. A OAB faz muito pouco. E mesmo que a OAB quisesse, eu acho que ela teria um papel muito pequeno. Porque não adianta a OAB espernear. Enfim, eu não sei qual é o grau de persuasão que a OAB conseguiria em evitar que o CNJ disciplinasse uma regulamentação. Até porque quando, por exemplo, o próprio CPC fala que o CNJ, nesse exemplo específico que eu dei, o CNJ vai disciplinar. Então, eles vão chegar e falar assim, faz o seguinte, faz uma DI. Faz uma DI para dizer que o artigo 246 é inconstitucional, porque não pode ter o regimento interno para disciplinar sobre o assunto. Não pode ter, o CNJ para disciplinar sobre o assunto. Então, realmente é muito difícil. Agora eu vou às perguntas aqui, eu quero que o Rafael responda. O Matheus Conceição pergunta o seguinte: boa noite, live super bacana. Professores, como vocês avaliam a eficácia das medidas informais utilizadas no processo civil, como a conciliação e a mediação, em comparação com métodos mais tradicionais? A gente falou sobre isso agora. Sem querer, nós respondemos isso. Né?
Existem casos em que a informalidade pode comprometer a gestão do processo? E eu vou me ater a essa pergunta. Existem casos em que a informalidade pode comprometer a justiça do processo, Rafael? Essa pergunta é bem interessante, porque ela vai depender de uma análise caso concreto. E acho que a gente colocar como uma regra geral que a informalidade prejudica a solução do processo, ou que ela ajuda a solução do processo, acho que vai depender de qual foi a solução do processo. Mas o que me parece é que a gente não pode condicionar a importância da formalidade ao resultado do processo. No seguinte sentido, quero esclarecer. Seguinte sentido, se a gente for admitir informalidades e violações à lei, se for os casos de ilegalidades, porque o resultado foi positivo, a gente começa a não ter mais uma regra do jogo. É como falar o seguinte, olha, se meu time ganhar, não quero saber se teve falta, se não teve, se teve impedimento, se não teve, o que importa é ganhar. Então, se existe uma regra do jogo, ela tem que ser observada. É assim que eu penso. O CPC, ele prevê o princípio da primazia do mérito, como o professor Renato falou várias vezes. Então, pela ideia da primazia do mérito, aí sim, dentro do andamento de um processo, na prática de um ato processual, aí já estamos falando de formalidade e estrito senso, não dessa expressão mais ampla que eu abordei aqui, de atos praticados fora do processo, que tem impactos nele. Mas aqui sim, falando de ato processual, então atos praticados no interior do processo, que descumprem uma regra formal, aí sim, pelo princípio da instrumentalidade, se entende que o resultado pode sim convalidar aquela nulidade. Então, por exemplo, se eu fui citado por telefone, que é uma citação nula, não cumpriu o requisito legal, mas se eu compareci, contestei e ganhei o processo, aquela nulidade perde efeito. Então, quer dizer que, se o prejudicado pela nulidade ganha o processo, aquele resultado ele é suficiente para admitir a informalidade ou a violação a uma formalidade. Não sei se respondi bem a pergunta. É isso. Era esse o ponto? Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Vitor passar as demais questões para o Rafael. E, Rafael, eu quero te fazer um elogio, porque é a primeira vez que a gente recebe tantas questões assim. Pô, que coisa boa. Sinal de que realmente foi... Eu sou suspeito para falar, porque eu adorei. Eu gosto de falar de processo, especialmente com gente que sabe muito processo. E eu tinha muita... Olha, eu separei aqui um monte de pergunta para te fazer também. Eu acho que eu vou te mandar. Me manda mesmo. Sobre questão de... É o seguinte, esse tema ele vai virar um artigo. Então, cada reflexão que vocês estão me trazendo, eu estou anotando também aqui para poder incluir no artigo e melhorar o artigo. Inclusive, quando eu fizer o artigo, eu vou fazer ressalvar os direitos autorais, viu? Então, me manda as perguntas mesmo. Pode mandar que eu responder todas elas. Estou perguntando por que negócio jurídico processual não pegou no Brasil. Se é um mecanismo não para prestigiar a informalidade, é importante entender isso. O negócio de processual é uma adequação do caso concreto ao procedimento. Não é informalidade, porque eu troco a forma, né? Eu aumento o número de testemunhas, eu posso estabelecer uma cláusula não petendo, uma cláusula para não entrar no judiciário, eu posso estabelecer uma cláusula de instância única, que é não recorrer das decisões judiciais. Então, assim, mas por que? Eu queria saber por que não pegou e se isso tem impacto na formalidade, também sobre a questão dos procedimentos especiais, se é realmente necessário haver tantos procedimentos especiais. Esse tema, Renato, eu queria falar disso, cara. Sendo que a gente tem o artigo 327, parágrafo 2º, que permite a adequação do procedimento. Aliás, o 327, parágrafo 2º, ele é um artigo esquizofrênico. Porque você lendo o artigo, eu fico com dó de quem estuda para concurso. Porque ele fala assim, olha, não pode juntar pedidos com procedimentos diferentes. Ah, não, pode, se todos eles puderem se converter para procedimento comum. Beleza, todo mundo virou comum. Ah, não, mas os procedimentos que viraram comum, eles vão continuar tendo as regras e as peculiaridades do procedimento especial. Então, ele é um procedimento especial. Então, é um artigo... Mas, de qualquer maneira, se a gente conseguir extrair uma boa interpretação desse artigo, ele é um artigo que flexibiliza o procedimento, né? Mas isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Eu quero agradecer muito ao Vitor pela apresentação, quero agradecer muito você, Rafael, meu querido amigo, e prometo a você, a primeira vez que eu for para Brasília,
A gente tem que sentar para tomar um chopp, de qualquer jeito conversar, conhecer. Não sei se vocês sabem, o Rafael mora numa casa que ele não paga IPTU, ele paga ITR. O tamanho da casa dele é quase uma propriedade rural, enorme, dentro da cidade, mas é uma cidade enorme. De avião você consegue ver a propriedade, aquela piscina quilométrica. E, Rafael, eu te agradeço muito pela sua participação e quero que você venha outras vezes participar de live com a gente. Tô dentro. Contigo, você chamar para qualquer coisa, tô dentro. Nadar em piscina gelada, qualquer coisa. O seu convite para mim é uma ordem. Então, também quero agradecer a Ebrad pela oportunidade, na pessoa do Vitor aí, que tanto nos ajudou hoje a noite toda, teve a paciência de nos ouvir também esse tempo todo. Renato, você também é um cara, para mim, fenomenal, sensacional, tanto como amigo quanto como processualista. Se eu pudesse, eu ia morar na sua casa. Eu largo aqui minha propriedade para morar aí, só para te ouvir falar de processo civil, e a gente dá risada junto pela amizade, que eu tenho muito carinho por você. Eu devo ir a São Paulo, inclusive, esse ano, e ainda eu vou te confirmar para a gente poder se encontrar mesmo. Devo me hospedar na sua casa também, prepara aí um bom uísque para a gente ficar bem juntinhos aí, como nossa amizade exige. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me chamar a vir aqui, obrigado também, principalmente, pelas ponderações inteligentíssimas e bem focadas que você me trouxe. Anotei várias delas aqui para realmente preparar esse artigo, tratar desse tema de uma maneira mais profunda. É um artigo que, sem dúvida alguma, vou te submeter às suas críticas também, antes de publicar, porque eu sei que sempre quando você traz essa contribuição, realmente é um outro nível, sobe muito o nível de qualquer debate sobre o processo civil. E os alunos têm muita alegria em ter aula contigo, ter a sua participação aqui na nossa live. Obrigado mesmo. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Muito obrigado, pessoal. E aqui, só para nós encerrarmos, em nome da Ebrad, eu agradeço ao professor Renato, ao professor Rafael, foi sensacional. Eu que acompanhei o chat aqui, temos até alunos falando também que estão se convidando para esse chopp de vocês. Mas, é por conta do Renato, viu, gente? Podem ir, ele vai pagar, ele sempre paga com alegria para todo mundo. Mas muito obrigado pela participação. E aqui eu deixo esse convite para você que nos acompanha até aqui. Temos aí a nossa pós-graduação em Direito Civil, que é capitaneada aí pelo professor Renato Montanz, onde, obviamente, tratamos temas de direito processual civil também. E aqui eu já deixo registrado, aproveitar que esse encontro é gravado também, que teremos, com certeza, um novo papo aí com o professor Rafael. Deixa essa lição de casa, minha vez de passar uma lição de casa ao professor Renato Montanz. Então, pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.